O que acontece quando você para de dormir? O que acontece quando o descanso se torna um luxo inatingível? Não é só uma noite mal dormida, são dias sem descanso, semanas de exaustão acumulada. É um ciclo vicioso que se alimenta da nossa própria negligência. Muita gente acha que é só força de vontade, que basta um pouco mais de café e determinação para superar o cansaço. Mas o sono é uma necessidade biológica, tão vital quanto respirar, comer ou beber água. É um pilar fundamental da nossa saúde física e mental. Ignorar isso cobra um preço alto, um preço que se manifesta de diversas formas. Corpo e mente começam a falhar, a clareza se esvai, e a capacidade de realizar tarefas simples se torna um desafio. Nossa sociedade valoriza a produtividade acima do descanso, incentivando jornadas exaustivas e negligenciando a importância do repouso. Mas isso é um erro perigoso, uma armadilha que nos leva a um caminho de esgotamento e consequências graves. A privação de sono não nos faz melhores, não nos torna mais eficientes ou criativos, nos torna mais lentos, irritados e propensos a erros, comprometendo nossa performance e bem-estar. Para entender o impacto real, para realmente internalizar as consequências da falta de sono, vamos acompanhar Carlos, um exemplo real, um arquiteto comum, pressionado por prazos e responsabilidades, como muitos de nós. Ele não é um super-herói, não possui habilidades sobre-humanas para lidar com a exaustão. Só alguém tentando dar conta de tudo, equilibrando trabalho, família e as demandas da vida moderna. Através da experiência dele, ao observarmos sua jornada, veremos como a falta de sono desmonta o ser humano, como ela corrói nossa capacidade física e mental, do cansaço à confusão, da dificuldade de concentração à perda de memória, da irritabilidade ao colapso físico, da frustração à exaustão completa. Esta não é ficção. Não é um conto inventado para assustar você. É a realidade de milhões de pessoas. Uma epidemia silenciosa que afeta nossa sociedade. A jornada de Carlos é um alerta, um chamado à ação, para respeitarmos nosso sono, para priorizarmos o descanso como um investimento em nossa saúde e bem-estar. Porque a qualidade do nosso dia, nossa capacidade de realizar, criar e aproveitar a vida, depende da nossa noite, da qualidade do sono que nos revigora e nos prepara para enfrentar os desafios. Entender os estágios da privação de sono, reconhecer os sinais de alerta que nosso corpo nos envia, é o primeiro passo para evitar o perigo, para proteger nossa saúde e garantir uma vida plena. Às vezes, a decisão mais inteligente, a escolha mais sábia que podemos fazer é simplesmente apagar a luz e descansar, permitir que nosso corpo e mente se recuperem e se preparem para um novo dia. Domingo à noite. O fim de semana se foi, e a pressão da semana que se inicia já se faz sentir. Carlos encara um projeto enorme para quarta-feira, um prazo apertado que parece impossível de cumprir dentro do horário normal de trabalho. Decide virar à noite, achando que compensa depois. A ilusão de ganhar tempo, mesmo sabendo que o preço a pagar será alto. Café forte, música alta, foco total. A receita para tentar driblar o cansaço e manter a produtividade. Nas primeiras horas, tudo parece sob controle. A adrenalina ajuda a manter o ritmo, a mente focada na tarefa. Mas por volta das 3 da manhã, o ponto de inflexão se aproxima. O corpo começa a protestar. Os primeiros sinais de que a privação de sono está cobrando seu preço. Olhos ardendo, a tela do computador se torna um borrão. Mente lenta. As ideias já não fluem com a mesma facilidade. Ele ignora, toma mais café, na vã tentativa de se manter acordado e produtivo, mas percebe que precisa reler tudo várias vezes. A concentração se esvai e a eficiência diminui drasticamente. Pequenos erros surgem, antes imperceptíveis, agora saltam aos olhos. A criatividade some, dando lugar a um bloqueio mental frustrante. O raciocínio trava. As soluções antes óbvias se tornam um enigma.
Quando o sol nasce, a tortura está quase no fim. Carlos sente alívio e exaustão profunda. A sensação de dever cumprido se mistura com o esgotamento físico e mental. O corpo está pesado, como se carregasse toneladas de cansaço. A cabeça dói, latejando em protesto pela noite em claro. A visão é embaçada, dificultando até as tarefas mais simples. Ele sabe que o dia será difícil, um desafio constante para se manter acordado e funcional. O cérebro não teve tempo de se limpar, as funções cognitivas comprometidas. Toxinas se acumulam, a mente fica nublada, dificultando o pensamento claro e a tomada de decisões. A irritabilidade aparece, tornando o convívio com os outros mais difícil. A concentração some, cada tarefa se torna um esforço hercúleo. Ele ainda funciona, no piloto automático, mas a qualidade do trabalho é questionável. Mas já não é o mesmo. A performance está abaixo do ideal e o potencial desperdiçado. Uma noite sem dormir já deixa marcas profundas. Um débito que o corpo e a mente irão cobrar. O corpo não esquece. Cada noite mal dormida se soma ao fardo do cansaço crônico. A base para problemas sérios está lançada. Um ciclo vicioso de privação de sono e suas consequências devastadoras. Após 24 horas acordado, Carlos já não é o mesmo. O trabalho se arrasta, a mente está em névoa. Focar em reuniões é quase impossível. A memória falha, o humor oscila. Irritação, raiva no trânsito, impaciência. O freio emocional quebrou. A amígdala domina. O controle racional sumiu. Fisicamente, olhos vermelhos, tremores, corpo em alerta. O estresse aumenta, a fome desregula, o desejo por comida ruim cresce. Estar acordado tanto tempo prejudica como álcool no sangue. Carlos dirige como um motorista embriagado, perigoso para si e para os outros. A busca por produtividade virou um risco real. Segunda à noite, Carlos mal se aguenta. O cansaço é visível. A exaustão toma conta do seu corpo e mente. Cada célula do seu ser implora por descanso, mas ele ignora os sinais. Mas teimosamente insiste em continuar. A pressão é grande, as responsabilidades o consomem, e a ideia de parar sequer passa pela sua cabeça. Ele se agarra à determinação como um náufrago à tábua. Entra na marca de 36 horas sem dormir. O corpo já não responde como antes, a mente começa a divagar, mas ele segue em frente, movido pela força do hábito e pela falsa sensação de produtividade. O humor vira montanha-russa. As emoções oscilam de forma imprevisível, como um pêndulo desgovernado. Euforia sem motivo aparente, momentos de alegria súbita e inexplicável, depois tristeza profunda, um vazio existencial que o invade sem pedir licença. Pequenos problemas viram tragédias monumentais. Uma tempestade em copo d'água que o afoga em desespero. A dor de cabeça é constante, latejante, como se um martelo estivesse golpeando seu crânio incessantemente. Coordenação motora falha. Os movimentos se tornam descoordenados e imprecisos. Fala arrastada, tropeços constantes. O corpo parece não obedecer aos comandos da mente. A comunicação com a família se deteriora rapidamente. As palavras se tornam incompreensíveis e os laços se enfraquecem. Ele se isola do mundo exterior, buscando refúgio na solidão e no silêncio. O cérebro começa a desligar, como um computador sobrecarregado que precisa urgentemente de uma pausa. Microssonos surgem de repente, apagões momentâneos que o transportam para um limbo entre a consciência e o sono. Segundos de apagão sem perceber, lapsos de memória que o deixam confuso e desorientado. Ele pode estar olhando fixamente para a tela do computador e, de repente, sumir do mundo, como se fosse abduzido por uma força invisível. Se estivesse dirigindo nessas condições, seria fatal, um risco iminente de colisão e tragédia. O cérebro, em um último esforço de autopreservação, tenta forçar o descanso negado, implorando por um alívio imediato. O controle consciente está indo embora, esvaindo-se como água entre os dedos, deixando-o à mercê dos instintos mais primitivos.
A linha tênue entre vigília e sono começa a desaparecer por completo, transformando a realidade em um sonho confuso e distorcido. O perigo é real, palpável e crescente, um alerta vermelho que clama por atenção imediata. Após 2 noites em claro, Carlos cruza uma fronteira perigosa. Tudo dói, a mente está desorientada. Ele perde a noção do tempo. Tarefas simples viram desafios. A lógica desaparece. Alucinações leves começam, sombras, sons inexistentes. O cérebro falha em processar a realidade. Paranoia surge. Ele acha que colegas conspiram contra ele. E-mails neutros parecem ameaças, a confiança some. Depersonalização aparece. Ele não se reconhece no espelho. Sente-se desconectado do próprio corpo como um espectador. O trabalho perde sentido, ele só finge produzir. A mente está em colapso. O medo e a confusão dominam. Ele já não é mais ele mesmo. Quarta-feira, 72 horas sem dormir. Carlos não é mais funcional. Alucinações vívidas. Conversa com pessoas que não existem. Ouve vozes. Psicose temporária. Incapaz de distinguir real do imaginário. Comportamento errático. Catatonia. Agitação. Fala desconexa. O corpo está no limite. Imunidade baixa. Risco de infecção. Arritmias. Inflamação generalizada. Cada célula pede descanso. A esposa intervém e o leva ao hospital. Ele mal entende o que acontece. A jornada termina não com sucesso, mas com necessidade de cuidados médicos. Não é preciso chegar ao extremo para sofrer danos profundos. O colapso de Carlos não foi fraqueza, mas falha biológica. O sono profundo limpa o cérebro, consolida memórias, repara o corpo. Sem sono, o córtex pré-frontal, nosso CEO, desliga e a amígdala assume. O resultado? Impulsividade, emoções descontroladas, raciocínio lento. Neurônios cansados falham, a coordenação some. Alucinações e psicose são o cérebro tentando sonhar acordado. O sono não é inatividade, mas manutenção vital. Sem ele, perdemos a sanidade e a conexão com a realidade. Enquanto a mente falha, o corpo também sofre. Cortisol dispara, pressão e risco cardíaco aumentam. O metabolismo desregula. Cresce o risco de diabetes. Hormônios da fome enlouquecem, a imunidade despenca. Inflamação crônica abre portas para doenças graves. Sem sono, o corpo não se repara. Músculos e ossos enfraquecem. Cada noite sem dormir acumula danos físicos. Dormir pouco é abrir a porta para doenças. A história de Carlos mostra: sono não é negociável. Não dá para enganar a biologia. O colapso é certo. Dormir bem é o melhor investimento em saúde e produtividade. A recuperação leva tempo, mas é possível. O ideal é não acumular dívida de sono. Priorize uma rotina. Horários regulares. Ambiente escuro. Sem telas antes de dormir. O sono é a base de um dia produtivo e equilibrado. A escolha é nossa. Tratar o sono como inimigo ou aliado. Nada substitui uma boa noite de sono. Dê a si mesmo o presente do descanso e ganhe uma vida melhor.